Seja bem-vindo a mais um momento com a palavra de Deus. A Bíblia diz que em uma das tribos de Israel, a tribo de Issacar, as pessoas dessa tribo tinham um dom especial. Eles eram destros na ciência dos tempos. Às vezes, Deus me dá uma palavra a respeito da compreensão dos tempos. E essa é a palavra que eu tenho para vocês hoje. O Senhor colocou fortemente no meu coração algumas coisas que Ele tem me mostrado ultimamente. E eu já tenho compartilhado sobre isso. Sabemos que o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento, pouco antes de Jesus voltar para sua noiva, sua igreja, que somos nós, os membros do corpo de Cristo. Sabemos que os tempos vão ficar escuros e a estação que vamos entrar, sabemos que a ilegalidade vai abundar e porque a iniquidade vai multiplicar, a falta de lei também vai. O amor de muitos se esfriará. A Bíblia diz que Jesus fez uma pergunta. Quando ele voltar, porventura achará fé na terra? Parece que todo mundo está criando algo para atender às necessidades da humanidade. E as coisas simples de Deus estão sendo deixadas de lado. Os padrões de Deus, a excelência moral de Deus estão sendo deixadas de lado. As pessoas dizem tudo depende da situação, eles chamam de ética situacional. Não tem problema mentir às vezes, não tem problema até mesmo roubar às vezes, para o bem maior. Não existe tal coisa. Amém? A Bíblia diz que essas coisas têm consequências. O salário do pecado é a morte. Eu vejo esse tempo que estamos e o apóstolo Paulo menciona, da mesma forma que nos últimos dias, no fim dos tempos, sobrevirão tempos trabalhosos. E esses tempos trabalhosos ou perigosos vão acontecer porque os homens serão amantes de si mesmos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. E a Bíblia nos diz também que os homens vão começar a abusar os dons que Deus nos deu. E a palavra abuso significa uso anormal. Tudo que Deus nos dá é para desfrutarmos em gratidão a Ele, amém? Quando Deus fez o homem, Ele fez o homem por último. Deus fez Adão e Eva por último. Ele fez tudo perfeito, tudo de bom para eles. E foram feitos por último para aproveitarem tudo aquilo que Deus tinha feito. Essa é a nossa situação como crentes. Estamos desfrutando a obra completa de Cristo. Amém? Foi por isso que Deus fez o homem por último. O próprio dia do descanso de Deus, de toda a sua obra, foi o início da vida do homem. O homem tem que entrar no descanso para desfrutar de todas as bênçãos de Deus, para desfrutar das obras de Deus. Esse ano é o ano do descanso e aceleração. Eu quero apenas lembrá-lo que o descanso é nossa parte. Nossa parte é descansar na obra de Cristo. Não se preocupe com a aceleração. Não tente acelerar as coisas. Não tente fazer acontecer. A Bíblia diz, aquele que corre atrás das riquezas, pessoas que apostam, ou até investidores, com o intuito de ganhar dinheiro rápido. Tudo isso a Bíblia nos diz, especialmente em Provérbios, aquele que tem um olho mau corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a pobreza. Então, a aceleração é a parte de Deus. Deus acelera os resultados para nós. Ele acelera as bênçãos, a manifestação das bênçãos. Nossa parte é descansar. E descanso não é passividade. Descanso é atividade guiada pelo Espírito Santo. Foi isso que Deus revelou para mim. Descanso não é inatividade, descanso é atividade dirigida pelo Espírito. Amém? Quando você descansa, Deus trabalha. Quando você trabalha, Deus descansa. Por muito tempo temos enfatizado o nascer de novo e certamente isso tem muita importância. Amém? Nascer de novo para termos todos os nossos pecados perdoados, para nos tornarmos a justiça de Deus em Cristo. Mas a obra redentora de Jesus Cristo também cobre a nossa saúde física. Isso é uma coisa que o diabo não quer que as pessoas descubram. Esse benefício da obra redentora de Jesus. Se você olhar para Isaías 53, já falamos sobre isso, como Jesus tomou nossas doenças, em hebraico tomou nossa coli e levou nossas makov, nossas dores. Em Mateus capítulo 8, versículo 17, Mateus cita esse texto sob a inspiração do Espírito Santo. Jesus curou os enfermos fisicamente, não foi cura espiritual, foi cura física.
Ele citou Isaías 53, dizendo: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou nossas doenças. Então não são enfermidades espirituais, não são doenças espirituais, é físico. E está tudo coberto na obra expiatória de Jesus na cruz. Glória a Deus! Eu vejo que nessa estação o diabo tem tentado encobrir isso, encobrir essa verdade. Assim como no tempo de Isaac, o filho de Abraão, a coisa mais notável que ele fez em toda a sua vida era escavar novamente os poços que foram escavados pelo seu pai. Os inimigos chegavam e enchiam de terra os poços, e o seu trabalho era cavar novamente os poços. Sinto que estou cavando um poço para você hoje. Existe um poço onde Deus quer consertar a brecha. Deus está restaurando o tabernáculo de Davi. E quando Deus restaura, é sempre maior ou melhor. Deus diz: taparei as suas aberturas. Hoje eu quero falar sobre essa brecha que o diabo não quer que você descubra. Mas vamos cavar e remover toda a terra, para que você possa andar na plenitude e na bênção desse poço. Amém? Eu creio que, antes de Jesus voltar, vai haver uma revelação de como receber essa herança em Cristo. Tudo que ele realizou, não somente para o Espírito, mas também para nossas almas e mentes, para podermos andar livres de depressão, medos, preocupações, ansiedade, ataques de pânico, para podermos andar nessa calma, nessa tranquilidade e também nessa postura que vem de entender que Jesus removeu seus pecados e não há nada entre você e Deus. Aleluia! Deus te acolhe. Quando vem a Deus é por um novo e vivo caminho. E depois pode se apropriar do que ele fez carregando nossas doenças e enfermidades. E por suas pisaduras somos curados. Isso é para os nossos corpos. Amém? Em 1 Tessalonicenses 4 fala sobre o arrebatamento. E o arrebatamento não é imaginação do homem. Paulo diz: dizemos a vocês pela palavra do Senhor, que nós os que estivermos vivos, observe, nós que ficarmos vivos, muitos ficarão vivos porque são jovens, poderão ter 7 anos, 20 anos, certo? Vão ser jovens. E os que ficarmos, os que estivermos vivos, os que ficarmos denota poder, poder para ficar até a vinda de Jesus. Os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. Deus está dizendo que vai haver um grupo de pessoas, a geração do arrebatamento. Eu creio que somos nós. Amém? Como eu disse, e sabe, estritamente falando, não estamos procurando um sinal porque é chamado o retorno iminente de Jesus. Pode acontecer a qualquer momento. Não precisa esperar o cumprimento de nenhum sinal. Os sinais e maravilhas para Israel têm a ver com a segunda vinda de Jesus, depois dos 7 anos. Mas, para nós, o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. A Bíblia diz que aqueles que estiverem vivos, não somente vivos, mas os que ficarão vivos. Isso denota poder. Isso denota que esse povo que ficou vivo descobriu algo da parte do Senhor. E essa coisa nova não é algo que o homem inventou, é algo que está na Bíblia. E eu vou compartilhar isso com vocês da palavra de Deus. Se não está na palavra de Deus, não receba nada que não está na palavra. Se for a minha opinião, eu vou te dizer. Eu quero falar da palavra de Deus, certo? Que vai haver uma revelação que fará com que as pessoas fiquem vivas. O Espírito Santo enfatiza isso mais de uma vez. Os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos, olha aí de novo, os que estivermos vivos. Não tem redundância aí, existe um motivo porque o Espírito Santo inspirou essas palavras. Aparece 2 vezes. Seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Tem gente que diz: o apóstolo Paulo não falou tal coisa. Eu discordo. Paulo fala: eu quero alcançar a perfeição. Ainda não cheguei lá, mas prossigo para o alvo. O prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo. Ele diz para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos.
Paulo disse isso, e Paulo também disse em Filipenses capítulo 1, versículo 23, estou pressionado dos dois lados, desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Paulo diz, estou em um dilema, eu tenho duas opções, dois caminhos para ir. Um é o desejo de partir e estar com Cristo. O que isso quer dizer? É deixar esse corpo e partir e estar com Cristo. Um cristão não morre, ele apenas parte e vai ficar com Cristo. O que é muito melhor. A opinião de Paulo é que é muito melhor essa escolha. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Vocês ainda precisam de mim. Vocês precisam dos dons, da unção e da revelação que Deus me deu. Vocês ainda precisam de mim, ele diz. Então eu vou ficar convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé. Você entendeu? Parece que alguém tinha uma escolha. Parece que Paulo descobriu algo que ele diz, sabe de uma coisa? Estou em um dilema. Eu tenho dois caminhos na minha frente, duas opções. Uma é partir e estar com Cristo, que para mim é muito melhor. Adoraria vê-lo face a face. Quero estar com Jesus. Ele amava tanto o Senhor. Amém? Cristo era sempre o centro da sua vida. Amém? E ele esperava ver Jesus. É muito melhor para mim, Paulo diz. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Depois ele diz, convencido disso, ele disse, eu estou confiante nisso. Sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé. Ficarei para o seu benefício, vou ficar mais um tempo. Amém? E quando chegou a hora de Paulo partir e estar com Cristo, Paulo não foi embora, não deixou esse mundo por causa de uma doença. Ele escolheu um caminho onde glorificaria a Cristo. Ele escolheu o caminho do martírio. Para Paulo esperar, para estar com Cristo, o seu corpo estava tão cheio de vida. Certa vez Paulo foi apedrejado e depois de um tempo, os crentes o cercaram. Ele estava no chão. Alguns estudiosos acreditam que Paulo morreu. Foi aí que ele subiu ao terceiro céu e ouviu coisas indizíveis. Foi aí que aconteceu isso. Mas estando morto ou vivo, ele definitivamente estava ali desmaiado, foi apedrejado e muitos que foram apedrejados morreram. Então os crentes o cercaram, oraram por ele e ele se levantou. Ele se levantou e levantou curado, levantou bem. Veja, se você foi apedrejado, seria carregado por alguém, se ainda estivesse vivo. Mas para ele se levantar, ele se levantou. Ele foi curado pelo poder da ressurreição. Paulo não podia esperar para envelhecer. O seu corpo estava muito cheio do poder da ressurreição. Então ele escolheu o martírio, a maneira mais rápida, onde ele glorificaria Jesus na sua morte. Eu tenho certeza que as pessoas ao seu redor, os romanos, os carrascos que estavam ali, viram a glória de Deus no seu rosto. Eu creio que talvez alguns deles foram salvos por causa da glória de Deus e pela coragem que Paulo tinha de partir e estar com Cristo. Amém? Existe algo aqui para descobrirmos. Tem algo para nós. O diabo quer te impedir de viver uma vida plena aqui na terra. E nós não sabemos quando Jesus vai voltar. Podemos esperar que ele vai voltar a qualquer momento, até mesmo hoje. Amém? Espere a sua volta. Anseie por sua vinda. Quando ele voltar, nosso corpo será transformado como o seu corpo glorioso. A única coisa que vai receber no arrebatamento é um corpo glorioso e imortal. Aleluia! Amém! Todas as bênçãos até esse dia você pode ter antes do arrebatamento. Nessa terra podemos desfrutar de todas as bênçãos. A única coisa que vai receber no arrebatamento é um corpo imortal. A Bíblia chama de um corpo incorruptível, onde vai estar para sempre saudável, forte e jovem. Por quanto tempo? Para sempre. Aleluia! Por toda a eternidade. Glória a Deus. E nós ansiamos por esse dia, amém? Então, até esse dia, Deus quer nos revelar algumas coisas para que recebamos e sejamos contados, para que você seja contado entre aqueles que ficarem vivos. Glória a Deus. Uma das razões, um dos propósitos de Jesus morrer na cruz é esse. Em Hebreus capítulo 2 diz,
Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, somos nós, pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana. Ele se tornou carne e sangue, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. A Bíblia diz claramente que uma das razões que Jesus morreu na cruz, é claro que ele morreu na cruz para pagar pelos nossos pecados, amém? Para remover os pecados das nossas vidas, glória a Deus. Quando ele morreu na cruz, nós morremos nele. Quando ele ressuscitou dos mortos, nós nascemos de novo uma nova criatura. Somos a justiça de Deus em Cristo, criados em justiça e santidade, glória a Deus. Quando Jesus morreu na cruz, ele tomou sobre o seu corpo nossas doenças e enfermidades. Amigo, a cura não é algo para nós no céu. Não vai precisar de cura no céu, não vai ficar doente. A cura é algo que Jesus comprou para nós no aqui e agora. Aqui e agora, não nos céus, glória a Deus. Ele quer que desfrutemos disso agora. Aleluia! A Bíblia diz que uma das razões que Jesus morreu na cruz é que por sua morte, por isso ele se tornou humano, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte. Quem tinha o poder da morte? O diabo. Ele destruiu, ele pulverizou, ele desarmou o diabo, que tinha o poder da morte, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo poder da morte. Veja, esse medo da morte é o medo da morte física. Olha para o mundo hoje. O mundo não tem medo da morte eterna. Muitos nem acreditam nisso. Alguns deles talvez reconheçam isso, mas não querem pensar nisso. O medo que a maioria das pessoas tem é o medo da morte física. Então Jesus libertou aqueles que tinham medo da morte física, aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados. Deus está dizendo que se você teme a morte física, a sua vida vai ser uma vida de escravidão, uma vida de servidão. Por exemplo, tem gente que não quer viajar de avião, não porque tem medo de voar, é o medo da morte, eles temem que o avião vai cair. Eles têm medo da morte, mas também existem outros tipos de medo que as pessoas adotam nas suas vidas sem perceber que é o medo da morte. No fundo, é o medo da morte. Então, todo medo, bem lá no fundo, na raiz desse medo, tem o medo da morte. Mas Jesus veio te libertar, amigo, do medo da morte. Glória a Deus. E ele fez isso derrotando o diabo, aleluia, que tinha o poder da morte através da morte, assim como Davi, no vale de Elá. Amém? Quando ele derrotou com uma pedra, ele derrubou o gigante Golias. Mas Davi não parou aí, ele foi até Golias, que estava no chão, pegou a espada dele e com essa espada ele decapitou Golias. Ok? Então Jesus aqui, pela morte, o filho de Davi, através da morte, derrotou o diabo, que tinha o poder da morte, e libertou aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Amigo, escute, o diabo não tem mais poder de pegar o seu número e dizer: o seu tempo acabou. Eu quero você fora desse mundo. Ele não pode fazer isso. Mas nos tempos em que estamos vivendo, vemos o diabo trazendo a pandemia. E o que o diabo quer com tudo isso? Matar o povo de Deus. Matar os servos de Deus. Ele não está lançando isso para matar por acaso, não. O mundo já está morto espiritualmente. Ele não está focado nisso, ele já tem essas pessoas. Ele quer destruir o povo de Deus fisicamente. Porque quando você está fora desse mundo, não está mais nesse corpo, todos os dons, todo o carisma, toda a unção, o chamado que Deus colocou em você para ser liberado e abençoar o mundo, salvar as pessoas, libertá-las, todos os dons que Deus te deu, amém? Dons sobrenaturais, dons do Espírito Santo, com sinais e maravilhas e milagres, todos esses dons fluem através da igreja. Não fluem de forma independente. Deus não libera diretamente do céu para a terra. Ele pode, ele é soberano. Glória a Deus, mas Deus escolheu que os dons fossem liberados através da sua igreja.
Amém? Senão ele poderia, diretamente do céu, fazer com que todo um país fosse salvo. Fazer um outro país ser salvo. Não ia precisar de missionários. Não precisaria enviar, mas a maneira de Deus é sempre enviar alguém, um servo seu, alguém que é parte da igreja, do corpo de Cristo, com a palavra de Deus, com a palavra da graça e libertação. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Uau! Aleluia. Você não está feliz? Que você está livre do poder da morte que o inimigo tinha sobre você. Ele não pode te levar. Amém? Então, pastor, se isso é verdade, como nós vamos morrer? Se Jesus tardar, vamos viver para sempre? Não, amigo, escute. Existem outros homens de Deus que passaram por isso. O autor do livro Cristo, o Curador, F.F. Bosworth, quando chegou seu momento na velhice de passar, ele se foi sem doença e enfermidade. Amém? Muitos deles, homens de Deus que criam que a obra de Jesus abrange a área de doença e enfermidade e saúde física, muitos deles faleceram sem nenhum tipo de doença. Amém? Um deles disse: "Vejo Jesus, seu rosto brilhou e ele fechou os olhos." George Miller, um dos meus heróis na fé, George Miller foi um incrível homem de Deus. Seria bom você estudar. A sua vida, sua biografia está disponível online. Você pode ler e estudar, e George Miller foi responsável por alimentar 10.000 órfãos. Ele começou com poucos recursos para alimentar os órfãos, mas ele confiou em Deus, até que ele construiu um prédio, depois construiu outro prédio, depois outro prédio, depois outro prédio, e durante toda a sua vida ele alimentou mais de 10.000 órfãos e muito mais depois da sua morte, porque o seu trabalho continuou. George Miller era um homem de fé. Ele orou literalmente por milhões de pessoas no século XIX. George Miller era conhecido como um homem de fé. Ele orava pelas compras, ele orava por suas finanças, ele orava quando não tinha ajuda, ele orava quando não tinha nenhuma provisão visível para o próximo dia. Tem uma história de como ele se sentou com as crianças e orou por pão, por leite. E antes de terminar a oração, ele ouviu alguém bater na porta. E tinha uma cesta enorme com comida para as crianças. Então, era um homem de fé. Ele atribui no livro de A.T. Pierson sobre sua vida, a vida de George Miller. Ele convidou George Miller para pregar na sua igreja e ele diz que quando George Miller tinha mais ou menos 80 anos, ele pregou com tanto vigor que não parecia que ele tinha essa idade. Ele tinha uns 80 anos e George Miller morreu com quase 93 anos. E no último ano da sua vida, olha o que ele disse: "Ó, quão gentil e bom o meu Pai Celestial tem sido para mim. Eu não sinto nenhuma dor, sem reumatismo, e agora com 93 anos eu posso trabalhar o dia inteiro na casa dos órfãos, com tanta facilidade e conforto para mim como sempre." Olha isso, sem dores, nenhuma dor, sem reumatismo, com 93 anos. Bem, pastor, eu não acredito nisso, então não é para você. É para aqueles que creem, é para crentes. Amém? Eu sei que tem crentes incrédulos, mas é para crentes que creem. Glória a Deus. Deus não tem favoritos, mas Ele honra a fé. Não é uma questão de ser melhor do que os outros, em suas boas obras, não é isso. É uma questão de fé. Amém? Na verdade, George Miller começou a viajar pelo mundo em seus 70 anos. Por 17 anos até ele chegar a 80. Foi ao redor do mundo como missionário com a sua esposa. Com 70, 80 anos, amigo, ele visitou cerca de 42 países em 17 anos. E ele falava 6 idiomas: o latim, grego, hebraico, francês, alemão, inglês. Pense nisso. Ele sabia grego e hebraico, podia ir a Israel e falar hebraico. Incrível. Amém? Eu lembro de ter lido que George Miller tinha 80 anos e seus amigos eram mais jovens do que ele, alguns tinham 60, 70. Eles reclamavam de dores e quando eles iam embora, ele agradecia a Deus, agradecia o Pai Celestial que o manteve livre de todas essas doenças.
Muitos eram mais jovens do que ele, e ele disse que Deus tinha sido bom para ele. Quando ele foi perguntado pelo segredo por A.T. Pierson, que escreveu sua biografia, que o convidou para sua igreja, esse mesmo homem disse que quando perguntou para George como ele se mantém tão vigoroso, saudável e forte na velhice, uma das coisas que George Miller disse foi o seguinte: que era o poder restaurador da palavra de Deus sobre o meu ser físico. O poder restaurador da palavra de Deus sobre o meu ser físico. Ele amava uma passagem e ele se referia a ela como prova disso em Provérbios 4:22. Filho meu, atenta para as minhas palavras e as minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Saúde para todo o seu corpo. Saúde para todo o seu corpo. Sabe o remédio que você toma para cuidar da sua pressão, mas te dá outros problemas também? Pode ter efeitos colaterais que não são muito agradáveis, ok? Mas o remédio de Deus, a palavra saúde aqui no hebraico é marpé, que pode se referir à palavra remédio. Amém? Saúde. O remédio de Deus é bênção e saúde para todo o seu corpo. Para todo o seu corpo, não tem efeitos colaterais, aleluia. Tome uma dose da palavra. George Miller gastava tempo todas as manhãs se alimentando da palavra e ele disse, foi uma revelação dele, e ele disse que ele levantava, muitas vezes orando, mas aí percebeu que ele estava confessando seus pecados. Ele gastava tempo tentando superar imaginações, mas ele disse que quando ele recebeu a revelação de Deus, de gastar tempo na palavra, ele descobriu que o seu tempo na palavra acabava se tornando uma oração. Ele orava aquelas promessas. Ele não lutava mais contra pensamentos e distrações quando passava tempo na palavra. Ele disse, meu primeiro trabalho é manter minha alma feliz no Senhor, recebendo a palavra dele. Quando recebo a palavra de Deus pela manhã e minha alma está feliz, então posso cumprir os meus deveres com o espírito certo. E é a isso que ele se refere quando A.T. Pierson perguntou sobre o segredo da sua saúde robusta e sua longevidade. Ele disse, quero o poder restaurador da palavra de Deus sobre o meu corpo. Amém? Deus está revelando mais coisas nesses últimos dias, sobre pessoas que já passaram por isso. Amigo, não fique distraído. Não estamos dizendo só porque alguém faleceu antes do seu tempo, que significa que tem algo errado com aquela pessoa. Não é isso. Muitos desses preciosos homens foram homens de excelência moral. Amém? Gigantes. Amém? No Senhor, glória a Deus. O que estou dizendo é que estamos vivendo nos tempos onde Deus está revelando segredos da longevidade, da renovação da juventude, como da águia, segredos de andar, como Caleb andou. Com 85 anos, Caleb disse, eu sou tão forte hoje como no dia que Moisés me enviou, com 40 anos. Amém? Para a guerra. Amém? Vamos ler a passagem. Josué 14:10. E agora eis que o Senhor me conservou em vida. Veja, Caleb está falando aqui, está falando com Josué. Como disse, 45 anos há agora desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora eis que já sou da idade de 85 anos. Se ele tivesse parado aí, nós falaríamos, bom para você, Caleb. Mas ele continuou dizendo, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Amigo, ele disse para Josué, estou diante de você com 85 anos, mas ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Quando Moisés o enviou, ele era um dos 12 espias que saíram para espiar a terra. E isso foi quando ele tinha 40 anos. 45 anos se passaram e ele disse, eu estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou, com 40 anos. Eu estive pensando na pandemia em que estamos. E agora estamos no 3º ano da pandemia. Estava pensando como isso restringiu as viagens, muitas coisas que costumávamos fazer normalmente. Amém? Mas não podemos dizer que apesar de Deus não estar por trás disso, Deus não envia doenças, Ele é o que cura.
Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, a Bíblia diz, descendo do Pai das luzes. Então é claro que essa doença é do diabo. O seu propósito, como Jesus disse, o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Esse é o seu propósito. Mas não podemos dizer que Deus está assistindo tudo isso sem fazer nada. Se Deus quiser acabar com tudo isso, Ele pode. Mas deve haver um propósito maior. Deve haver um bem maior que Deus está atrás. Eu acho que toda a igreja no mundo está passando por um castigo, por uma disciplina durante esses tempos. Falo do povo de Deus, a igreja, os que nasceram de novo. Amém? Por muito tempo não temos apreciado a igreja local, a reunião dos crentes. Nós comparecemos de vez em quando e talvez essa seja a razão porque agora não podemos nos reunir livremente. Nós estamos ansiando pelo dia que vamos estar juntos novamente. Essa disciplina trouxe algo em todos nós. Por outro lado, estamos tão confortáveis na igreja que nós só pregamos o evangelho para aquelas pessoas que vêm à nossa igreja. Mas Deus quer que o mundo inteiro ouça o evangelho. Então Deus sabia que mesmo as igrejas que não queriam fazer culto online foram compelidas a fazer esses cultos e pregar online. E quem sabe, por acaso, é claro que o Senhor planejou isso, Deus permitisse que alguém ouvisse a palavra do evangelho e fosse salvo por ela. Então, igreja, talvez estejamos passando por uma disciplina para apreciarmos o que temos e também sermos compelidos a fazer o que Deus quer, pregar o Evangelho de Jesus Cristo de uma forma que o mundo inteiro possa receber nas suas casas, nos seus computadores. Amém? Glória a Deus. Mas, pastor, eu não fiz nada de errado, por que Deus quer me castigar? Por que Deus ia querer me castigar? Esses 2 anos foram desperdiçados? Foram 2 anos perdidos para mim. Foi assim que eu me senti um tempo atrás. E eu perguntei ao Senhor, e Ele me deu essa história de Caleb e disse, filho, mesmo que passe por isso por 1 ano, 2 anos, seja o tempo que for que passar, eu quero que você saiba que se você tem sido fiel a mim, eu vou parar o tempo para você. Enquanto os outros passarem, eu vou parar o tempo para você. Foi isso que aconteceu com Caleb. Caleb e Josué foram os que trouxeram bom relatório. Trouxeram boas notícias, acreditaram em Deus. Não deveriam ter passado pela peregrinação no deserto por 40 anos. Eles deveriam ter ido para a terra imediatamente. Mas Deus fez que ficassem com o resto do povo que estavam sob disciplina. Passaram aqueles 40 anos no deserto. Josué e Caleb tiveram que passar. Mas sabe o que Deus fez com eles? Aqui Caleb diz, estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Esse foi o dia que ele voltou com um bom relatório. Foi ali que começou o castigo sobre o povo de Israel porque eles não creram em Deus. Mas Deus foi fiel com Josué e Caleb e Deus disse, apesar de terem que passar os 40 anos com o resto do povo, eu vou parar o tempo para vocês. Vou parar no ponto que creram em mim. Sem fé é impossível agradar a Deus. Deus ficou satisfeito, vocês foram fiéis a mim, seguiram a minha palavra e por causa disso, apesar de terem que passar 40 anos, eu vou parar o tempo para vocês. Amém? Os 40 anos não vão ser perdidos. Talvez achemos que esses 2 anos foram perdidos, mas Deus diz, se for fiel a mim, você não vai fazer parte do castigo. Você tem sido fiel a mim. Ainda vai passar, mas eu vou parar o tempo para você. Glória a Deus, eu me alegrei quando eu recebi isso. Aleluia! Então Caleb disse, eu estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. Ele tinha 40 anos, agora tinha 85. Ah, pastor, essa força foi espiritual. Ele cresceu no Senhor espiritualmente. Sim, a nossa prioridade tem que ser força espiritual. Temos que ser fortes no Senhor e na força do seu poder. Paulo diz a Timóteo, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Tudo é espiritual, mas aqui ele está falando de força física. Olha o que ele diz. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era? Tal é agora a minha força para a guerra. Veja a palavra guerra. Tal é agora a minha força para a guerra. E para sair e para entrar. Ele está dizendo, assim como eu tinha força naquela época, assim é a minha força hoje. Estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou.
não era só força espiritual, era força física. Para a guerra é força física. E para sair e para entrar era vida diária, a vida física. Amém? Para a guerra não era só espiritual, amigo. Havia guerra naquela época. Sabe o que ele fez logo depois? Ele disse para Josué: dá-me esse monte. E a montanha estava cheia de anaquins gigantes. E esse homem, com 85 anos, subiu a montanha e derrotou os anaquins, os gigantes. Não tem a ver com Guerra nas Estrelas, mas ele derrotou os anaquins. Amém, aleluia! Glória a Deus! Obrigado, Jesus. Amém, amigo? Deus quer que você tenha força física, até mesmo na sua velhice. Amém? Tem gente que diz, Pastor Prince, a Bíblia diz que Deus nos prometeu somente 70, 80 anos. De onde você tirou isso? Do Salmo 90. Vamos ver esse texto. A duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, é da onde tiram essa ideia, do Salmo 90. Mas você tem que olhar tudo no contexto. 70 ou 80 anos não é muito tempo, amigo. Amém? Antes de perceber, já tem 30, já tem 40, e aí chega a 50, 60, 70. E se pela sua robustez chega a 80 anos, esse é um salmo de Moisés. Quando o povo de Israel estava no deserto, não é um salmo de Davi. Olha para o versículo anterior, o contexto. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. Eles estavam no deserto, debaixo da ira de Deus, ok? Eles viviam até 70 ou 80 anos. Olhe para o contexto de novo. O próximo versículo. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Amigo, nós não estamos debaixo da ira de Deus. Estamos sob favor de Deus. Amém. Sob a graça de Deus. Aleluia. Deus jurou, Isaías 54, que ele não se iraria mais contra nós, porque em Isaías 53... fala da obra de Jesus Cristo. Jesus tomou nossas doenças, foi ferido por nossas transgressões. Tudo isso é encontrado em Isaías 53. Então, como resultado da obra de Jesus, em Isaías 54, diz: assim jurei, e Deus não precisa jurar. Mas Deus disse: assim jurei que não mirarei mais contra ti. Aleluia! Filho de Deus, Deus nunca vai se irar contra você. Ele levantou sua mão quando disse isso. Amém? Foi um juramento de Deus, que não se iraria mais contra você. Glória a Deus! E diz que quando visse o arco-íris no céu, Isaías 54, não seria um lembrete do dilúvio de Noé. É como no dilúvio, de uma maneira nova. Quando ver o arco-íris, assim como Deus prometeu que não traria mais dilúvio, Deus promete que nunca mais vai se irar contra você. Aleluia! Estamos sob a graça de Deus. Essas pessoas, ali no deserto, estavam debaixo da ira de Deus. Você me entende até aqui? Veja, se você se baseia pelo natural, você está confinado, porque a lei fala da sua força. Não farás, não farás, não farás. É por isso que disseram: tudo que Deus mandar, nós faremos. Esse ato por si só já é pecado. É orgulho, o homem não se conhece. E fizeram um voto antes de Deus dar os mandamentos. Tudo que Deus ordenar, nós faremos, podemos fazer. Então Deus mudou de tom imediatamente e disse: não se aproximem. E deu a eles os 10 mandamentos. Então, pela lei vem o conhecimento do pecado. Então a lei fala sobre a força do homem, que você tem força para cumpri-la, mas você não tem. Então a lei foi dada para nos mostrar que não podemos. Não podemos. Amém? Quando está sob a lei, até a sua força física é limitada. Olha isso, em Números 8. Diz assim: e falou o Senhor a Moisés, dizendo: este é o ofício dos levitas. Essa era a lei para os levitas na época. Da idade de 25 anos para cima, entrarão para fazerem um serviço no ministério da tenda da congregação. Mas desde a idade de 50 anos sairão da milícia desse ministério e nunca mais servirão. Dos 25 anos aos 50 anos. 25 a 50. Era todo o tempo que tinham para trabalhar no tabernáculo, porque depois disso, porém com seus irmãos servirão na tenda da congregação para terem cuidado da guarda. Não fariam um trabalho pesado, para terem cuidado da guarda, mas o ministério não exercerão. Assim farás com os levitas nas suas guardas. Perceba que sob a lei,
Se coloca sob a lei, você fica confinado à sua força. 25 a 50 é a força física, e depois disso vem o declínio. É isso que o mundo diz. Mas não com Caleb. Não de acordo com Moisés. Moisés tinha 120 anos quando morreu. A Bíblia diz que os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. Aleluia! Amém! Mas se você vive sob a lei, se você vive sob julgamento, a sua força vai ser limitada. Se depende de sua força física, sua força vai ser limitada. Amém? Amigo, nós estamos sob a graça, sob a bênção de Abraão. Olhe para Abraão, você já percebeu algo sobre ele? Em Gênesis 18, a Bíblia diz que ele estava assentado à porta da tenda e diz: apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre. Estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia, e levantou os olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. Ele viu 3 homens vindo, e Abraão, sendo homem do espírito, ele discerniu que tinha algo divino sobre o homem do meio. 2 deles eram anjos, mas o do meio eu creio que era a aparição pré-encarnada de Jesus. Porque mais tarde ele diria Senhor. Amém? Abraão chamou de Senhor. E os outros 2 eram os anjos que iriam ser enviados para Sodoma e Gomorra. Observe o que Abraão fez quando ele viu o Senhor e os 2 anjos. A Bíblia diz que ele correu. Já notou isso? Ele correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. Pastor, o que tem de especial? Amigo, nessa época ele já tinha quase 100 anos de idade. O seu nome aqui já era Abraão. Antes dos seus 99 anos, o seu nome era Abrão. E Deus apareceu para ele com 99 anos e disse: o seu nome não vai mais ser Abrão, que significa pai elevado. Era um pai sozinho, mas seu nome será Abraão, que é pai de muitos. Deus tem bênçãos para muitos, ele quer te fazer uma bênção para muitos. Então Abraão tinha quase 100 anos e ele correu. Abraão correu, amigo. Amém? Mais para frente, na mesma passagem, diz que Abraão apressou-se em ir ter com Sara, sua mulher, e disse-lhe: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. E correu Abraão às vacas, e tomou uma vitela tenra e boa e deu-a ao moço, que se apressou em prepará-la. Ele está correndo para lá e para cá. Esse velho estava correndo para lá e para cá, glória a Deus. Eu creio que Deus renovou a sua juventude como a das águias, porque Deus queria que Sara gerasse um filho, e a própria Sara teve sua juventude renovada na velhice. Ela tinha cerca de 90 anos nessa época e para ela ficar grávida, Deus tinha que renovar sua juventude. Ela tinha que passar por todos os processos para conceber uma criança. Ela tinha que voltar a menstruar, então Deus renovou sua juventude. A Bíblia diz em Hebreus 11, pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber. Não falou que foi por uma vitamina, por um suplemento especial, um remédio especial anti-envelhecimento que está sendo produzido. Não diz isso. Diz pela fé. Sara recebeu virtude, dunamis no grego. Recebeu virtude de Deus, de conceber. Essa virtude renovou tanto a juventude dela que quando um rei, que tinha um grande harém com mulheres lindas, quando a viu, ele a quis para o seu harém. Aos 90 anos. Quer dizer que foi uma renovação física. E a Bíblia diz para todas as mulheres cristãs: vocês são filhas de Sara. Vamos receber isso. Aleluia! Amém. Tinha uma mulher que foi a uma consulta no dentista e, enquanto ela esperava, ela viu um diploma pendurado na parede e foi dar uma olhada. Era a primeira vez que ela tinha ido a esse dentista e ela viu o nome completo dele e percebeu que esse nome a lembrou que muitos anos atrás, uns 40 anos, quando ela ainda estava no ensino médio, havia um rapaz na sua turma que ela gostava que tinha esse mesmo nome. Ele tinha cabelo escuro, bonito, alto, com o mesmo nome desse dentista. Então, quando chegou a sua vez de ver o dentista, ela olhou para ele
Ele era careca, meio velho, barrigudo, com rugas no seu rosto, e ela disse: Não pode ser ele, não pode ser. E então, depois de ele examinar os dentes dela, ela perguntou para ele: É, eu notei o seu diploma na parede. Você foi para tal escola? E ele disse: Sim, eu fui para essa escola. Que ano você se formou? Ele disse: Em 59. E ela disse: Você era da minha turma. E ele olhou para ela, olhou e disse: Mas você ensinava o quê? E vendo que teve um efeito físico em Sara e um efeito físico em Abraão, isso faz parte da bênção de Abraão. Deus quer esse mesmo efeito no seu corpo. Deus quer renovar suas forças, sua juventude como a das águias. Deus quer que você viva muito e bem, saudável. Glória a Deus, obrigado, Jesus. Vamos crer em Deus por isso. O que devo fazer, pastor? Bem, a Bíblia diz que Moisés viveu até 120 anos e que quando ele morreu sem doença e enfermidade, os seus olhos nunca se escureceram nem perdeu ele o seu vigor. Se você olhar para Moisés, a Bíblia diz que foi isso que ele fez. Pela fé, de novo. Em Hebreus 11, pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Ele ficou firme. Essa expressão é usada apenas uma vez. Uma vez em todo o Novo Testamento. Ok? A palavra kratos é o substantivo, é usada muitas vezes, mas a forma verbal de ficar firme é a palavra cartério. E essa palavra cartério é usada uma vez, a forma verbal de kratos. E kratos é força, poder, energia. Isso está nos dando o segredo de como Moisés, com 120 anos, seus olhos não escureceram nem perdeu ele o seu vigor. A Bíblia diz que ele ficou firme. É essa palavra aqui. Não é que ele perseverou. Não, ele continuou forte. É essa palavra que é usada uma vez. Da palavra kratos, cartério. Ele permaneceu forte, robusto, saudável. Por quê? Para que ele pudesse ver o invisível. A Bíblia diz porque ficou firme como vendo o invisível. Quem é esse? Nosso Senhor Jesus. Ele viu Jesus. Em tudo o que ele fez, ele viu Jesus. Na vara de Arão que floresceu, ele viu a ressurreição de Jesus. Quando ele levantou a serpente no deserto, ele viu Jesus crucificado. Em tudo ele viu Jesus. E você pode perguntar como eu vejo Jesus. Em primeiro lugar, eu vou te dar a chave disso agora. Para ficar forte, saudável, para a renovação da juventude, longevidade, glória a Deus, a obra terminada de Jesus. Mas você vai ter que ver Jesus. Mas como eu vejo Jesus? Bem, amigo, você vê Jesus em sua palavra. Você vê Jesus em sua palavra. Lembra que o Salmo 90 fala sobre as pessoas sob a ira de Deus que vivem no máximo até 80 anos, certo? Mas o próximo salmo diz: dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. A propósito, salvação ali é Jesus. É o seu nome. Deus diz: dar-lhe-ei abundância de dias. Se quer viver mais que 80, escolha a idade. Você quer viver até 100? Acredite em Deus por isso, porque Deus prometeu dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Então, para Deus te mostrar Jesus, salvação ali é Jesus, Deus diz: e lhe mostrarei a minha Yeshua, no hebraico. Quer dizer que você vai vê-lo. Onde? Em sua palavra. Glória a Deus, em sua palavra. O Senhor Jesus demonstrou isso para nós no mesmo dia que ele ressuscitou dos mortos. Em Lucas capítulo 24, a Bíblia nos fala sobre duas pessoas, eu acredito que eram marido e mulher. Amém. Cleopas e sua esposa, eles estavam voltando para casa, 11 quilômetros de Jerusalém até Emaús, onde era sua casa. A Bíblia diz que estavam desanimados e Jesus chegou. Pense nisso, Jesus tomou o tempo no mesmo dia que ele tinha ressuscitado pela manhã. Ele está demonstrando algo para nós. A Bíblia diz que eles não perceberam que era Jesus. Mas olha o que a Bíblia diz. Mas os olhos deles estavam como fechados para que não o conhecessem. Ou seja, não foi porque
Tem gente que diz que eles não o reconheceram. Não, amigo. Quando você vê Jesus, não tem como esquecer, certo? Mas o Senhor, através do seu poder, os impediu de reconhecê-lo. Por quê? Eu fiz essa pergunta ao Senhor. E foi isso que ele disse. Porque mais tarde a Bíblia diz, e começando por Moisés, são os primeiros 5 livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Começando por Moisés e por todos os profetas. Os profetas vão até Malaquias. Explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Ou seja, foi isso que Deus me disse. Era mais importante que eles me vissem nas Escrituras do que me vissem pessoalmente. Uau! Por isso eu cobri os seus olhos, para que eles pudessem me ver nas Escrituras. Um dia vamos vê-lo face a face. Amém? Mas até lá, podemos vê-lo nas Escrituras. Glória a Deus. Graças a Deus pela sua palavra. Podemos vê-lo nas Escrituras. E toda vez que você faz isso, ouve sermões que são centrados em Cristo, Jesus se desvenda cada vez mais para você. Porque quanto mais você vê Jesus tal como ele é, assim somos nós nesse mundo. Somos transformados de glória em glória na mesma imagem. Jesus não é velho. Ele é jovem à destra do Pai. A Bíblia diz que o orvalho da mocidade está sobre ele. Ele está jovem à destra do Pai. Tal como ele é, assim é você nesse mundo. Ele está forte e saudável à destra do Pai. Tal como ele é, assim é você nesse mundo. Amém? Veja Jesus e fique forte. Aleluia! Veja. Elias perguntou a Eliseu, o que queres que eu te faça antes de ser levado? Ele sabia que ia ser arrebatado, já tinha arrebatamento no Antigo Testamento. Ele disse, eu vou ser arrebatado, amém? Mas o que você quer de mim antes que eu vá? E Eliseu disse, eu quero porção dobrada do teu espírito. E essa foi a resposta de Elias. Coisa dura pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. E o que aconteceu? Alguns dias depois, Elias foi arrebatado, mas enquanto ele subia, Eliseu o viu. Ele cumpriu o requisito e recebeu porção dupla da unção de Elias. E foi por isso que Elias fez 8 milagres no seu ministério, enquanto Eliseu, tendo porção dupla, fez 16 milagres, exatamente o dobro. Amigo, quando você vê Jesus, amém, subindo na sua palavra, amém, o poder vem sobre você. Hoje nós olhamos para cima, fisicamente vemos o céu, mas ele está além desse céu. E é por isso que a Arca da Aliança, quando estava coberta, quando os sacerdotes carregavam, estava sempre coberta de azul. Então, o que o povo de Jericó viu quando a arca cercava as muralhas? Eles viram o azul. Por quê? Não podiam ver a arca. Ninguém podia ver a arca. Hoje em dia você vê as pessoas comprando pequenas lembranças em Israel, a Arca da Aliança, mas é para mostrar como era. Mas, na verdade, quando a arca viajava, ela era coberta com um véu azul. O que isso nos diz? Quando você olha para o azul do céu, está cobrindo o Senhor Jesus, a verdadeira Arca da Aliança. Olha para cima e vai ver a cobertura azul. Além da cobertura está nosso Senhor Jesus fisicamente à destra do Pai. Então, como podemos vê-lo? Através da palavra. Amém? Agora pense no efeito que isso teve naqueles 2 discípulos de Emaús enquanto caminhavam. Sabe de algo? Eles caminharam 11 quilômetros. Lembre-se que eles já estavam caminhando desde Jerusalém até a sua casa, em Emaús, quando o Senhor os encontrou no caminho. E então o Senhor começou a explicar as Escrituras. Amigo, eu daria todos os meus livros, todos os CDs que eu tenho, somente para ter esse tempo, para ouvir Jesus explicando as Escrituras e o que dizem sobre ele. Eu daria tudo por isso. Um dia, quando eu pedir a Deus no céu para me mostrar isso de novo, eu não sei se eles têm DVDs no céu, mas Deus vai poder mostrar. Glória a Deus! Mas olha o efeito que teve nas suas vidas, nos seus corpos. 11 quilômetros não é brincadeira. Era um caminho todo acidentado até Emaús. Era uma estrada muito difícil de viajar. Muitas subidas e descidas. E, quando chegaram lá, eles participaram da Santa Ceia. Esse é um outro segredo. Aleluia! Amigo, discirna o corpo. Graças a Deus pelo corpo de Jesus. Ele mesmo
Amém. Tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Seu corpo levou os nossos pecados, sabemos disso. A maioria dos cristãos hoje em dia entendem esse fato. O que eles não entendem é que quando discerne o corpo, você entende o que Isaías 53 diz e o que Mateus 8,17 diz. É que no corpo de Cristo, ele tomou suas enfermidades e levou suas doenças. Quando você discerne o corpo do Senhor Jesus, entenda que as suas doenças foram levadas. Amém? No seu corpo. E agradeça a Deus pelo corpo de Jesus, que você segura na sua mão. E quando participar, participe com fé. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Jesus. O casal de Emaús participou da ceia e depois Jesus desapareceu. E depois eles se levantaram e caminharam 11 quilômetros de volta a Jerusalém para compartilhar as boas novas com os outros discípulos. Eles acabaram andando 22 quilômetros. De onde veio toda essa energia? Da exposição da palavra de Deus. Amém? Você já ouviu a palavra ser compartilhada de tal forma que se sentiu mais energizado? A Bíblia diz que quando recebe a palavra em Isaías, quando recebe a palavra de Deus, amém? Você vai sair com alegria. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, Deus diz em Isaías, quando recebe isso, você sai com alegria e em paz você é guiado. Aleluia! Amém! Obrigado, Jesus. Glória ao nome de Jesus. Amigo, esse é o segredo. Para ver Jesus. Amém? Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Lhe mostrarei o meu Jesus. Vimos a exposição das Escrituras no caminho de Emaús. O Senhor está nos mostrando que é mais importante vê-lo nas Escrituras. Quando ele fez isso, ele nos deu oportunidades iguais. Se aqueles 2 discípulos tivessem crido porque viram Jesus fisicamente, talvez nós aqui, no ano de 2022, diríamos, eles foram privilegiados porque viram Jesus face a face. Mas o Senhor impediu que os seus olhos o vissem fisicamente, para que todos nós tivéssemos a mesma oportunidade e o mesmo privilégio de vê-lo nas Escrituras. Mas você faz isso? Você o vê nas Escrituras? Você está ouvindo mensagens centradas em Cristo que desvendam a Cristo? O seu desejo deve ser esse, você tem que estar viciado nisso. Eu quero ver mais de Jesus, quero ver mais de Jesus. Eu quero me alimentar dele. Isso é a minha comida. Aleluia, esse é o meu remédio. É a minha vida. Glória a Deus. Amém? Obrigado, Jesus. Você foi abençoado? Eu quero compartilhar um último versículo. E você vai ver por si mesmo como tudo isso faz sentido. Em Isaías 40 diz, dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Só porque você é jovem, você diz, pastor, eu não preciso de tudo isso. Eu não tenho 50, 60 anos, eu ainda sou jovem, mas amigo, escute. Não é uma questão de ser jovem, na verdade você está confiando na sua força natural. Mas isso é força sobrenatural. A Bíblia diz, os jovens se cansarão, os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. A palavra renovarão ali, pesquise, é literalmente a palavra troca. Eu troco quando eu olho para Jesus. A propósito, os que esperam no Senhor, a palavra esperam ali, é a palavra kavá, de onde vem a palavra tikvá. Tikvá quer dizer esperança, expectativa. Amém? O hino nacional israelense é Hatikvá, a esperança. Ha é a, tikvá é esperança, é da palavra kavá. Kavá é esperança. E não somente esperança, é também olhar. Pesquise, é a palavra olhar, olhar com esperança, olhar com expectativa. Por isso em Hebreus 12 diz, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. E a propósito, a palavra olhar é a palavra aforaó. Afo quer dizer desviar o olhar de tudo que te distrai e olhar para Jesus com expectativa. Olhar para Jesus com atenção. Amém? E você vê Jesus na palavra. Glória a Deus. E quando você o vê, você se torna como ele. Não pelos seus esforços,
mas pelo Espírito do Senhor. Aleluia! O meu desejo para você é que você sempre peça a Deus para revelar Jesus para você cada vez mais. Quando for às Escrituras, gastar tempo na palavra, diga: Senhor, abre os meus olhos para ver Jesus. Você pode pensar, mas como isso ajuda as minhas finanças? O meu relacionamento com meu filho? Como isso ajuda os meus desafios no trabalho? Amigo, quando você vê Jesus, ele vai transformar aquela situação ou vai te dar o carisma, a graça, o poder, a força que você precisa para lidar com a situação. Ele vai te dar a sabedoria para lidar com aquele problema que você está passando. Mas o seu objetivo principal deve ser ver Jesus. E quando o vê, a Bíblia diz: os que esperam no Senhor trocam as suas forças, largam a sua força natural e tomam a sua força sobrenatural. Amém? Pela fé, Sara recebeu essa força. Amém? Acontece uma troca. Os que esperam cavar no Senhor vão trocar a sua força natural pela força de Deus. Amém? Aquilo que é limitado por aquilo que é ilimitado. Aquilo que é temporal por aquilo que é eterno. Glória a Deus! A qualidade é diferente. É a força natural que os jovens estão confiando, estão fazendo eles caírem e se cansarem. Mas o resultado dessa força, olha o que a Bíblia diz: subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Eu oro, meu amigo, que você tenha o desejo de ver mais e mais Jesus. Esse é o segredo de Moisés. Amém? Ele ficou forte porque ele o viu como vendo o invisível. Se ele é invisível, como nós o vemos? Na palavra. Amém? Eu espero que isso tenha te abençoado. Amigo, eu confio que de agora em diante, essa consciência de ver Jesus faça que você queira ouvir mais e mais sermões centrados em Cristo, que o revelem, que te alimentem em Cristo. Porque somente com essa comida, o maná celestial, você pode encontrar todas as bênçãos e nutrientes que precisa para ter uma vida robusta, forte, saudável e viva para sempre. Amém? Isso já é a sua porção, você vai viver para sempre. Aleluia! Mesmo que esse coração pare de bater um dia, amigo, vamos acreditar que vamos viver o máximo aqui, nessa terra, se Jesus tardar. Mas mesmo que o nosso coração pare de bater, vamos viver para sempre. É a nossa porção, já começou. No momento que cremos em Jesus, já começou. E você, já recebeu Jesus como Senhor da sua vida? Se não, faça essa oração comigo agora. E você vai ser salvo, agora mesmo. Glória a Deus. Diga: Pai Celestial, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Te agradeço que Tu o enviaste para morrer pelos meus pecados na cruz. Te agradeço que em seu corpo Ele tomou os meus pecados e as minhas doenças e enfermidades. E te agradeço que Tu ressuscitou dos mortos, como uma proclamação de que os meus pecados foram perdoados. Eu confesso, Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador, agora e para sempre. Em nome de Jesus. E todo o povo diga: Amém. Se você fez a sua oração, você agora é salvo. Nós nos alegramos e dizemos amém pelo que o Senhor fez na sua vida. Todos os seus pecados foram removidos. Amém? Foram todos removidos na cruz, mas você se apropriou disso agora. Então agora isso é real na sua vida. Você nasceu de novo. Amém? Você é uma nova criação. E o alimento que precisa para crescer no Senhor é Cristo. Amém? A palavra de Cristo. Amém? Continue sintonizando, continue ouvindo a palavra de Deus. Amém? Deus tem coisas grandes para você. Nos próximos dias vai ver mais de Jesus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé? Se puder, onde você estiver assistindo. Amém? Eu oro para que essa semana a graça, o favor do nosso Senhor Jesus Cristo, seu maravilhoso e eterno amor, o amor do Pai Celestial, e a maravilhosa amizade, a comunhão e parceria do Espírito Santo
esteja com você e com a sua família, agora e ao longo de toda essa semana. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.